E aí, pessoal, como vai? Vamos voltar ao nosso curso aqui, Super Dicas OAB, primeira fase? Então vamos lá. Agora que a gente acabou já de tratar do primeiro procedimento especial, que foi o procedimento do júri, nós entraremos em outros procedimentos especiais, tá certo? Eu até peço um pouco de desculpa, que eu sei que no júri eu tive que correr um pouquinho, porque o procedimento do júri é um procedimento muito grande e de certa forma complexo, né? Cheio de detalhes. Na verdade não é complexo de dificuldade, mas tem muito detalhe. Então o que acontece? Como eu precisava dar o júri inteiro dentro de um bloco só, para a gente poder acabar o nosso curso de Super Dicas no prazo estipulado, eu tive que dar uma corridinha nele e tratar dos assuntos mais importantes que ajudem você a ser aprovado na sua prova da OAB, tá certo? Agora a gente vai passar para procedimentos especiais. No Código de Processo Penal tem alguns procedimentos especiais, crimes contra a honra, crimes de servidores públicos, né? Mas eu não vou me ater a esses procedimentos aí não, porque eles são procedimentos que têm caído muito menos em prova de concurso. No caso da OAB particularmente, até agora nunca caiu, tá certo? Então o que eu fiz? Eu vou me ater agora para você, mas em 3 procedimentos especiais previstos em legislação extravagante. Vamos começar um desses 3 com o procedimento do crime de drogas, que é um crime que é muito cobrado, tá certo? Então vamos para o slide e começar nossos trabalhos. Bom, o crime de drogas, agora, está previsto na Lei 11.343 de 2006. Perdão, passou aqui. 11.343 de 2006. Essa lei é uma lei que tem tanto aspecto de direito material, ou seja, de direito penal, como também tem aspectos de direito processual, de processo penal. Aqui eu vou me limitar primordialmente, principalmente aos seus aspectos processuais, certo? Porque o professor de direito penal é que irá abordar os aspectos de direito material com vocês, tá certo? Mas, para uma observaçãozinha que é muito importante de direito material, ou seja, de direito penal, é que o crime de uso de drogas, conhecido vulgarmente como uso de drogas, não tem mais previsão de aplicação de pena privativa de liberdade. A sanção para ele agora é essa aqui, o comparecimento a curso educativo. E até para manter uma coerência sistemática da legislação, passou-se a não mais se admitir o flagrante, mas sim o simples encaminhamento do acusado ao juizado, certo? Ele vai responder a um processo criminal, mas sem imposição de flagrante. Esse procedimento terá curso no juizado especial criminal e, ao final, caso ele seja considerado culpado, caso provado que realmente ele estava utilizando a substância proibida, ele não será condenado a uma pena privativa de liberdade, mas sim ao comparecimento a curso educativo, tá certo? Então vamos lá para algumas particularidades do procedimento desse crime, dessa legislação específica em relação aos crimes de droga. O inquérito policial deverá, além dos seus elementos comuns a todos os demais crimes, deverá indicar a quantidade e a natureza da substância, ou seja, da droga ilícita. Além disso, deverá dizer o local e as circunstâncias em que o fato aconteceu. E também deverá mencionar os antecedentes do acusado. Isso tem previsão expressa na Lei 11.343 de 2006. Esse item aqui é bem particular. Por quê? Porque mesmo depois de encaminhado o inquérito para o Ministério Público e mesmo depois de oferecida a denúncia pelo Ministério Público, a polícia pode continuar realizando diligências complementares, mesmo sem os autos. Mesmo sem os autos do inquérito. E aí, depois que forem produzidas essas diligências, se tiver algum elemento que seja interessante para a produção de provas, esses elementos serão encaminhados aos autos do processo e lá serão juntados, tá certo? Mesmo que o processo já esteja lá na sua fase instrutória, tá bom? Uma outra questão interessante em relação ao procedimento do crime de droga é a diferença entre laudo de constatação e laudo definitivo. São perícias, por assim dizer, diferentes uma da outra. O laudo de constatação é um laudo meramente provisório, enquanto o laudo definitivo, o nome já diz, é um laudo definitivo. Para a condenação, é imprescindível o laudo definitivo, mas para o flagrante
E para a denúncia, a lei admite, entende como suficiente, um mero laudo de constatação, porque é uma coisa mais rápida, apenas para fim de dar início a todo o procedimento de investigação e, posteriormente, o início da ação penal, certo? Aí, repito, para condenação, não, isso não vai servir mais, vai precisar ser realizada a perícia e vai precisar, na verdade, ser apresentado um laudo definitivo que venha dizer exatamente o que é aquela substância que foi apreendida, tá certo? Vamos lá. O crime de drogas trouxe a previsão expressa da possibilidade de infiltração de agentes de polícia para a descoberta de crimes dessa espécie. Eu não vou tratar muito disso aqui agora, porque a gente vai detalhar daqui a pouquinho quando falarmos do crime organizado, tá bom? Ela também trouxe a previsão expressa do flagrante diferido, controlado ou prorrogado. Quando nós falamos da prisão em flagrante, lá em blocos passados, nós falamos de uma espécie válida de flagrante, que lá eu chamei de flagrante retardado, que é aquela prisão em flagrante que é postergada para um momento posterior, com o objetivo de melhor colheita de elementos para a prova futura de uma ação penal. Isso também tem previsão na lei do crime organizado, como eu falei antes, e vou falar daqui a pouco novamente, então vou deixar para aprofundar isso quando chegar no momento oportuno, tá bom? Mas só dizendo, registrando, que também tem previsão específica, previsão expressa na lei de crime de drogas, tá bom? De igual forma, também previsto no crime organizado, tem lá a delação premiada, prevista expressamente na lei de drogas de 2006. E aqui, nessa lei, ela prevê a possibilidade de redução de pena quando a colaboração de um dos acusados ocasionar a identificação dos demais ou a recuperação do produto do crime, certo? Isso aqui, embora fosse muito discutível a nível doutrinário, já iniciou-se um procedimento de reconhecimento, pelo menos nesse início, de constitucionalidade dessa previsão pelo Supremo Tribunal Federal, tá bom? Então, se cair na sua prova, você tem que marcar isso como válido, tá certo? Ainda que você leia em algum livro crítica em relação ao Instituto, tá bom? É válido porque o Supremo até agora vem admitindo essa possibilidade, tá certo? Então, vamos lá. Lá, quando a gente falou da ação penal, eu falei para vocês que os crimes de droga eram a exceção no prazo para oferecimento da denúncia, porque na lei de 2006, ela diz que o prazo é de 10 dias para oferecimento de denúncia, esteja o réu preso ou solto, esteja o acusado preso ou solto, certo? Então é uma regra que é uma regra diferente da regra geral do Código de Processo Penal. E o rito processual dele é um rito que se assemelha bastante ao rito sumário. Na verdade, não é ao rito ordinário. Por quê? Vamos lá. Inicialmente, ao oferecimento da denúncia ou queixa. Aí, da mesma forma que acontece no rito sumário e no ordinário também, o juiz, se não rejeitar, vai receber a inicial. Perdão, aqui a queixa só se for subsidiária, certo? Ou melhor, como a vítima é a própria coletividade, nem existe queixa subsidiária. É um caso só de denúncia mesmo. É porque eu peguei aqui o quadro do procedimento sumário, mas é só denúncia. Então, não recebida a denúncia, o que vai acontecer? Recebida a denúncia, o que vai acontecer? Vai ser determinada a citação do acusado e ele irá oferecer a sua resposta escrita, tal qual acontece no rito sumário ou no rito ordinário. Seguindo a mesma linha de raciocínio também, depois dessa resposta, o juiz poderá absolver sumariamente o acusado, caso esteja presente em uma das situações de absolvição sumária que nós já tratamos anteriormente. E não absolvido sumariamente, o juiz vai fazer o quê? Vai designar a audiência única, de regra, no prazo de 30 dias. Certo? Nessa audiência única, o que vai acontecer? Vão ser tomadas as declarações do ofendido, testemunhas de acusação. Por que é sumário? Porque o número aqui é de 5, não é de 8, como seria o ordinário, por isso que é mais parecido com o rito sumário. Testemunhas de defesa também no número de 5. Esclarecimento dos peritos, acareação, reconhecimento de pessoas e coisas, passando-se finalmente ao interrogatório do acusado. Também na linha do rito sumário, não há a fase de diligências, diferentemente do que acontece com o rito ordinário. Passa-se logo à fase de alegações finais orais, finalmente concluindo com a prolação da sentença, certo? Se houver necessidade de elaboração de exame para constatar se aquele réu é ou não viciado, esse prazo da audiência pode ser aumentado para até 90 dias, o prazo de designação dessa audiência, tá bom?
É uma particularidade que não está no rito sumário. Mas, a grosso modo, o rito é um rito que se aproxima muito do rito sumário, tá bom? Vamos lá. Aqui a gente tem uma questão interessante para tratar. O artigo 55 e 56 da Lei de 2006, ela estabelecia um procedimento que, de certa forma, era um procedimento parecido com o procedimento anterior do Código de Processo Penal. Ou seja, o interrogatório era no começo, tinha toda uma questão diferenciada. O que acontece? A mudança do CPP, que mudou toda a processualística do rito ordinário, do rito comum, do rito sumário, foi uma mudança que aconteceu por uma lei de 2008, uma lei, portanto, posterior à lei de drogas, tá certo? E aí, para ser ainda mais detalhista nisso aí, o Código de Processo Penal, nessa mudança de 2008, veio dizer que a sua previsão, via de regra, vai se aplicar aos procedimentos que têm um rito, que tem previsão em legislação específica, como é o caso do crime de drogas, tá? Então, a rigor, não é para você aplicar o artigo 55 e 56 da Lei de 2006, e sim aplicar o rito do Código de Processo Penal, tá? Vamos voltar para o slide, depois, eu acho que no próximo bloco a gente vai tratar um pouquinho mais desse detalhe aí, tá certo? Vamos lá. Então, o que vai acontecer? Como eu tinha falado, o recebimento da inicial vai ser antes da resposta escrita. Não é isso que está previsto na lei específica, certo, pessoal? Para quem tem costume de gostar, para quem gosta muito de ler só a lei seca, cuidado, tá bom? E o interrogatório é ao final, como eu tinha falado. Por quê? Por causa da lei de 2008 que mudou o Código de Processo Penal. Como eu tinha falado também, a audiência será marcada no prazo de 30 dias, via de regra, mas será no prazo de 90 dias se houver necessidade de avaliar a dependência do acusado, se ele for uma pessoa viciada. Com relação à prisão processual, a vedação expressa da concessão de liberdade provisória. E, é incrível, no Supremo a questão não está pacificada. Há divergência. A primeira turma decide de uma forma e a segunda turma do STF decide de outra. Enquanto uma turma admite a constitucionalidade dessa previsão legal, a outra diz que essa previsão é inconstitucional. Então, acredito eu que a tendência seja a declaração de inconstitucionalidade dessa norma, até na linha de outras normas similares que aconteceram, que surgiram no passado. Mas o que importa você saber hoje é que a questão ainda não está pacificada, certo? Também há previsão expressa de utilização, vê que interessante, de utilização dos bens que foram utilizados para o crime, a possibilidade de apreensão desses bens, utilização, como eu falei, pelo órgão do governo, certo? E ao final do processo, do perdimento desses bens, com previsão expressa na lei de 2006, mas esse perdimento também tem respaldo na Constituição, no artigo 243, parágrafo único, ou seja, os bens utilizados para a prática do crime de drogas, eles poderão ser perdidos, poderão ser confiscados, tá bom? E aí a gente acaba aqui a previsão em relação ao crime de drogas. E passamos agora para o crime organizado. Vejam, preste muito bem atenção nisso aqui. O crime organizado era previsto, até pouco tempo atrás, na Lei 9.034 de 95. E agora, ele tem previsão numa lei, eu coloquei de 2012, mas é de 2013. É uma lei de agosto do ano passado. E o que acontece? Ela estabelece aqui... Perdão. Deixa eu voltar aqui. Essa lei aqui que eu falei aqui é 2012 mesmo, perdão. Essa lei daqui, na verdade a lei que revogou a 9.034 é essa daqui, 12.850 de 2013. Certo? Então cuidado, para quem gosta de ler a lei seca, veja que não é para ler mais a lei 9.034, que era uma lei pequena, inclusive. Se você quiser ler, você vai ter que ler a lei, e é importante até ler, você vai ter que ler a lei 12.850 de 2013, é de agosto do ano passado, é uma lei relativamente recente, tá certo? Essa lei aqui de 2012, a lei 12.694, é uma lei que veio estabelecer a previsão de órgãos colegiados de primeira instância. Normalmente no judiciário a gente tem colegiado na segunda instância, ou seja, a partir da segunda instância, nos tribunais. Seja nos tribunais superiores, tá bom? Mas o que acontece? Esses órgãos colegiados de primeira instância foram criados por uma movimentação dos juízes
que não queriam julgar individualmente as ações que envolviam organizações criminosas. Por quê? Por causa do problema de sofrimento de ameaças, de retaliações em função do exercício da sua função importante. O que acontecia? No âmbito do Ministério Público já era muito comum a gente ver o oferecimento de denúncia ou o oferecimento de peças processuais assinadas por vários membros do Ministério Público conjuntamente. Para quê? Para tentar não levar a coisa para o lado pessoal de um único membro do Ministério Público. Essa lei de 2012 teve o mesmo objetivo, de não personalizar a questão em um único juiz. Ela teve o objetivo de dizer assim, olha, a decisão é uma decisão do colegiado. É um colegiado formado por juízes de primeiro grau, por juízes de primeira instância, mas no caso de crime organizado, esse colegiado poderá ser formado a critério do juiz do processo, aquele juiz que inicialmente recebeu o processo individualmente falando, tá certo? Vamos voltar para o slide. Essa formação de colegiado, ela só pode acontecer na fase processual, tá? Ou na fase de execução penal, não vai acontecer na fase de inquérito policial. E ela vai acontecer quando o juiz, que seria o juiz inicial daquele processo, entender que há risco à sua integridade. Uma questão interessante aqui é que essa lei de 2012, ela prevê a supressão de voto divergente, justamente com o objetivo de não personalizar a decisão em uma ou outra pessoa. Ela quer dar o resultado do colegiado como um todo, só o resultado final do colegiado. Numa questão que é bem discutível, havendo argumentação doutrinária de inconstitucionalidade, mas que é uma questão que, queira ou não queira, está lá, prevista na legislação, e até agora sua inconstitucionalidade não foi reconhecida pelo Supremo. Mas um ponto muito interessante aqui é que essa lei de 2012, ela fala que para a formação desse colegiado, a organização criminosa tem que ser formada por 3 ou mais membros, ou seja, tem que ser maior ou igual a 3. Acontece que essa lei de 2013, que é a lei que veio estabelecer a previsão das organizações criminosas, diferentemente, inclusive, do artigo 288, que previa anteriormente a quadrilha ou bando, veio dizer que a organização criminosa só se forma no caso de haver um mínimo de 4 pessoas, tá? Então as previsões legais estão diferentes. Como essa lei de 2012, ela também se relaciona ao crime organizado, e como o crime organizado agora exige um número mínimo de 4 pessoas, para a formação do colegiado, creio eu, que você deve aplicar o mínimo de 4 pessoas em função da legislação superveniente, tá certo? Veja que essa mesma legislação de 2013 modificou o artigo 288 do Código Penal, não chamou mais o artigo 288 do crime de quadrilha ou bando, passou a chamar agora do crime de associação criminosa, e mesmo com a previsão da organização criminosa ter o número mínimo de 4 integrantes, ele continuou admitindo o número mínimo de 3 para a associação criminosa. Ou seja, 3 pessoas podem formar uma associação criminosa, mas não uma organização criminosa para fins da legislação vigente, tá bom? Para que essa organização seja considerada criminosa, além do número mínimo de 4 pessoas, ela tem que também estar voltada para a prática de infrações penais que tenham a pena maior que 4 anos, pena máxima maior que 4 anos, ou, se a pena for inferior, caso essa infração penal tenha cunho transnacional, ou seja, ela passe as fronteiras do território nacional. Vamos lá. Então, o que acontece? A lei de 2013, ela veio ratificar alguns institutos que já existiam na lei de 95. Um deles é a colaboração premiada. Veja que na lei de drogas há pouco, nós falamos do instituto da delação premiada. A lei de 95 já previa a delação premiada. A lei de 2013 agora trouxe um nome específico para isso e chamou de colaboração premiada, certo? Sendo que a lei atual, a lei de 2013, trouxe todo um detalhamento, toda uma especificação de requisitos necessários para a colaboração premiada, ou seja, ela veio ser muito mais detalhada. Então, para você que vai ler a lei de 2013, leia com mais calma, porque é uma lei um pouco maior, que traz alguns detalhes. Por exemplo, a consequência da delação premiada pela lei de 95 era a redução da pena de 1 a 2 terços. A redução da pena continua a existir, a possibilidade. Até 2 terços, não é de 1 a 2 terços, mas é até 2 terços, bem similar à legislação anterior. Mas a legislação atual trouxe algumas inovações. Pode haver, veja só que interessante, em caso de colaboração de um dos acusados, né, que venha a ajudar a descoberta de outros crimes, a impedir
alguma consequência mais grave para a vítima, ou que venha a de repente ajudar a desarticular aquela organização criminosa, a depender da situação, esse acusado poderá receber até um perdão judicial, ou seja, ele sequer receberá a sanção. Antigamente só havia a possibilidade de redução da pena, certo, pessoal? Agora ele pode ser, inclusive, perdoado, tá? A sua pena privativa de liberdade também pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos. Anteriormente, a 2013, essa possibilidade não existia. Se estivermos na fase de simples investigação, ou seja, não estiver sido sequer iniciada a ação penal, veja que interessante, esse acusado colaborador, ele pode até deixar de ser denunciado. E, veja só, como o negócio foi muito mais além agora, né? Se já estivermos na fase de execução penal e só lá ele vier a colaborar com os órgãos do Estado de modo a desarticular aquela organização criminosa, ele pode ter redução da pena que foi aplicada na fase de conhecimento ou pode receber o benefício da progressão de regime. Tá certo? Então, perceba bem que a nova lei veio trazer todo um detalhamento a respeito do assunto, trazendo algumas possibilidades que anteriormente não existiam. Um segundo instituto previsto na lei é a ação controlada. Como eu já tinha falado também em relação ao crime de drogas. O que acontece? Segundo pela ação controlada prevista na lei de 2013, poderá haver o retardamento da intervenção policial para um momento mais eficaz à produção das provas que venham futuramente condenar aquela organização criminosa. Em função dessa previsão, que já era bastante similar na lei de 95, foi daí que a doutrina entendeu que existe o flagrante retardado, que também é chamado de diferido, prorrogado ou controlado, que é uma espécie de flagrante que nós falamos já anteriormente, quando tratamos da prisão. É um flagrante válido, tá certo, pessoal? Ou seja, o policial vai retardar a sua intervenção, ou seja, vai retardar o flagrante para deixá-lo para um momento mais eficaz em relação à produção das provas, tá bom? Existe a previsão expressa na lei de 2013 de que essa ação controlada seja objeto de observação e acompanhamento constante e ela tem que ser previamente comunicada ao juiz. Veja só, previamente comunicada, não quer dizer que precisa de autorização prévia do juiz, tá certo? Basta a mera comunicação prévia, tá bom? Um terceiro instituto, como eu tinha falado também há pouco no crime de drogas, é a infiltração de agentes. A infiltração de agentes nós vemos muito naqueles filmes policiais americanos, né? A gente vê que a polícia, para tentar desarticular uma certa organização criminosa, coloca um policial como se dela fizesse parte, para que ele possa conhecer mais daquela estrutura organizacional, para que depois possa desarticular essa organização. Diferentemente do que acontece na ação controlada, que eu falei que basta a prévia comunicação ao juiz, para a infiltração de agentes, há necessidade de prévia autorização judicial. Aqui, o requisito é maior, né? Há uma exigência maior. É preciso prévia autorização judicial. Essa infiltração de agentes só será deferida caso ela seja indispensável para a produção das provas do processo, tá bom? E é evidente que se o agente cometer crimes lá dentro dessa organização por estar infiltrado, mas cometer numa situação em que não fosse exigível dele uma outra conduta, evidentemente que ocorrerá a excludente da ilicitude e ele não será condenado, ele não praticará crime, ele será absolvido. A única questão é que ele não pode praticar excessos, evidentemente. Então, de repente, ele pode estar numa situação X que, no meio daquela organização, no momento tal, ele venha a ser, de uma certa forma, coagido a praticar um crime, porque se ele não praticar, o pessoal vai descobrir que ele é policial e aí vai terminar matando ele. Um exemplo que eu estou dando aqui. Vai terminar matando ele naquela situação lá e aí é evidente que, a depender dos limites, né, ele não pode praticar excesso, ele poderá praticar aquela conduta e essa conduta será praticada de uma forma que acarretará excludendo a ilicitude por inexigibilidade de conduta diversa, tá certo? Então vamos lá. Voltando para o slide aqui. Com relação ao procedimento,
O rito é o rito ordinário. Está lá previsto na nova legislação de 2013, tá bom? Existe uma previsão expressa do fim do prazo de instrução. O prazo de instrução é de 120 dias e pode ser prorrogável por mais 120 dias, mesmo no caso de réu preso. Essa prorrogação só vai acontecer, evidentemente, caso haja um motivo justificado, tipo a causa ser muito complexa ou a própria defesa está atrasando o andamento daquela ação penal, tá bom? E para a gente finalizar aqui as observações em relação ao crime organizado, temos esse item aqui, que uma previsão expressa na lei de que o depoimento do investigado ele deverá haver uma prévia vista ao defensor desse investigado no prazo mínimo de 3 dias. Isso aqui é bem interessante, porque parece uma regra para o crime organizado bem melhor do que a regra geral do nosso Código de Processo Penal. Quando nós tratamos lá do inquérito, vocês viram que o inquérito é sigiloso, que se a defesa comparecer ao inquérito, ela pode acompanhar o inquérito, mas não há uma previsão na nossa regra geral do Código de Processo Penal de que o defensor do investigado seja intimado previamente com antecedência de 3 dias para que ele possa prestar o depoimento, tá certo? Só voltando aqui uma observação. Eu falei aqui da inexigibilidade de conduta diversa como uma causa excludente da ilicitude. Você sabe que não é muito a minha matéria aqui, é direito penal. Você sabe que a inexigibilidade de conduta diversa seria um dos elementos da culpabilidade, tá bom? Então pode ser que alguém venha sustentar que isso seja uma causa excludente de culpabilidade, mas pode ser também uma causa supralegal, agora tem previsão legal, não é mais supralegal, mas uma causa genericamente falando de inexigibilidade de conduta diversa como um excludente de ilicitude também, tá bom? Pode ser que o professor de direito penal venha aprofundar mais essa questão com vocês, tá certo? E aí nós acabamos aqui o crime organizado. Para encerrar esse nosso bloco, nós falaremos um pouco agora, em um único slide, dos crimes de lavagem de dinheiro. Também é um crime previsto em legislação específica, tá certo? O que acontece? O que é lavagem de dinheiro? Vamos tentar entender por uma forma mais simples, né? Lavagem de dinheiro seria aquele crime praticado por alguém que conseguiu algum proveito patrimonial com a prática de uma atitude ilícita anterior, certo? E aí, para ele não ser pego posteriormente, o que ele faz? Ele tenta lavar esse dinheiro que foi irregularmente adquirido por ele através de um ilícito penal, tá certo? Vamos lá voltar para o slide. Ou seja, ele tem o objetivo decorre do proveito da infração penal antecedente, certo? Infração penal lato sensu, podendo ser crime ou contravenção, tá bom? Os valores obtidos, eles são obtidos em ilicitude, ou seja, há uma infração penal anterior, só que eles são introduzidos numa atividade ilícita posterior. Ainda assim, o que a lei faz? Ela vem reprimir criminalmente essa segunda fase, porque ele quer, na verdade, esconder a origem ilícita desse proveito, desse crime, tá certo? O rito da lavagem de dinheiro é o rito ordinário. E com relação à competência, eu me lembro perfeitamente que quando nós falamos desse assunto lá no bloco da competência, eu disse que os crimes, na verdade eu não cheguei nem a dizer, eu disse a vocês que dessem uma lidinha em algumas espécies de crimes que eram de competência da Justiça Federal, né? E dentre eles tinha lá os crimes de lavagem de dinheiro. O que acontece? Via de regra, a lavagem de dinheiro é um crime de competência da Justiça Federal. Na verdade acontece isso na maioria das vezes na prática. Porém, se o crime antecedente à lavagem, ou seja, aquele crime que deu origem àquele proveito irregular do autor da ação, foi um crime de competência da Justiça Estadual, aí esse crime de lavagem de dinheiro será também da competência da Justiça Estadual. Existem vários precedentes do STJ nesse sentido também, tá certo, pessoal? Então atente bem para isso. É um crime que na prática tem muito na Justiça Federal, mas que também pode ser um crime de competência da Justiça Estadual, tá certo? É interessante que a lei de lavagem de dinheiro veio trazer a previsão de que não tem aplicação o artigo 366 do Código de Processo Penal, ou seja, caso o réu seja citado por edital, não compareça e não constitua defensor, não haverá suspensão do processo, tampouco suspensão do curso do prazo prescricional, tá bom? E uma outra previsão interessante é que o delegado, ou seja, a polícia, assim como o Ministério Público, tem acesso a dados cadastrais do investigado. É uma mesma previsão que também existe na lei dos crimes organizados.
Ou seja, para fim de acesso exclusivamente aos dados cadastrais, certo, pessoal? Cuidado com isso aqui. Eles teriam como pegar essa informação diretamente da Justiça Eleitoral, de companhias telefônicas, provedores de internet, sistemas de cartão de crédito, e isso já vem caminhando no sentido da constitucionalidade pelo STF, tá certo? Agora veja só, ele não pode de repente pegar o conteúdo de uma ligação telefônica, tá certo? Nem o conteúdo daquilo que se falou, por exemplo, via e-mail. O que ele tem acesso, segundo a lei, é simplesmente aos dados cadastrais, tá bom? É uma coisa menos do que o conteúdo da informação, tá bom? É só uma informação mais superficial, mais genérica, tá bom? Então pronto. Com isso a gente encerra esse bloco aqui. Encerramos os procedimentos. É claro que num curso de apenas 6 horas aula, nós não temos como tratar de todos os procedimentos previstos no CPP e nas legislações extravagantes, tá? A gente tem uma vastidão muito grande disso aí, mas isso daqui é o que normalmente vem se cobrando mais em prova, é o que vem se cobrando na sua prova da OAB, é o que provavelmente pode cair, especificamente nesse caso de legislação especial, crime organizado, que não foi cobrado ainda com base na legislação nova, certo, pessoal? Tá bom? Então, no próximo bloco, a gente vai agora abordar, como eu tinha falado antes, vai abordar as questões relativas ao procedimento que já caíram nos exames da OAB, tá bom? Então, até já já.